Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, né? Sou Daniel Garbim, então eu sou empresário, membro da SIC Jovem. Participei como empresário sombra em 2023 e hoje eu tenho a grata missão de ser o mediador do nosso Jovemcast, né? O Jovemcast é o podcast da SIC Jovem, uma diretoria da SIC Caxias do Sul. O tema do nosso episódio de hoje é o impacto do programa Empresário Sombra e o aprendizado entre gerações. Então, para nós falarmos um pouquinho desse assunto, né, nós temos aqui hoje na nossa mesa dois empresários, né, eu e a Maristela, então a Maristela está aqui com nós, que também participa do programa como empresária, a Júlia Delagostinho e a Laura Souza Zardo, que participam do programa como sombras, participaram como sombras, né, a Laura nesse ano, então, e a Júlia no ano passado, né, Júlia? Participamos juntos. Então, Maristela, se você puder fazer uma breve apresentação para que nossa audiência possa lhe conhecer. Claro que sim. Realmente, Daniel, é uma satisfação estarmos aqui, principalmente com a presença de duas jovens que já se destacam, né? E com a tua condução como SIC Jovem. Eu sou Maristela Chiappin, diretora da Caminho Rede de Ensino, uma instituição de ensino que já tem 36 anos, dando mais de 36 anos, conta com 7 unidades e ultrapassa 2.000 estudantes, atendendo da educação infantil até o ensino médio. Seja muito bem-vinda, Maristela. Obrigada. Um prazer te ter aqui conosco. Júlia, por favor, te apresenta um pouquinho. Prazer, eu sou a Júlia Delagostinho, tenho 18 anos. Fui presidente da mini empresa SafeX, que ganhou o prêmio de mini empresa inovadora no ano passado. Nós criamos um produto que visava a proteger as pessoas que utilizavam cartões por aproximação. E também, posteriormente, participei do Empresário Sombra com o Daniel Garbim. Ai, que legal! Laura, muito bem-vinda, né? Laura, por favor. Então, muito prazer, eu sou a Laura, eu tenho 16 anos. Atualmente eu sou estudante do Instituto Federal, aqui de Caxias do Sul. E esse ano mesmo eu fui presidente da minha empresa Neferton Velas Aromáticas, então a gente fez nossas velas. Foi uma experiência muito boa, eu agradeço muito o convite de estar aqui. É isso aí. Perfeito, ficaram muito legais as velas. As duas soluções ficaram muito boas. Bom, antes da gente começar, né, realmente a falar de empresário sombra, eu entendo que é importante nós contextualizarmos um pouco a nossa audiência, né? Nós estamos inseridos nesse mundo, mas nem todo mundo está. Então, o Empresário Sombra é um programa organizado pela SIC Jovem, né, com o intuito de conectar jovens do ensino médio com empresários, né, da nossa região. Os jovens, para poder participar, eles precisam ter participado do programa Mini Empresa. Então, eles participam do Mini Empresa, se inscrevem e participam do Empresário Sombra. Então, os jovens escolhem as áreas que eles têm interesse em seguir, né? E os voluntários da SIC Jovem fazem essa conexão dos empresários com os jovens para que eles possam ter um dia de vida real, né? De como é que é a vida real pós-ensino médio, a vida real de trabalho, de como é que é aquela profissão que eles almejam. Porque nem sempre é aquilo que se imagina. Às vezes a gente tem uma ideia na cabeça, vai ver, vai participar do programa e é completamente diferente. Ou às vezes confirma, né, o que se esperava, enfim, e as pessoas seguem, né. Então, o objetivo é com que a gente possa ajudar esses jovens a decidir o que eles querem fazer da carreira e dar um pouquinho de experiência para eles, de mundo, antes deles tomarem uma decisão que é muito séria. Né? E hoje menos já, mas é uma decisão que impacta em alguns anos na vida desses jovens, né? Para frente, pelo menos ali 5, 7 anos à frente vai ter um impacto. Para que a gente possa começar, né? Eu queria pedir para ti, Maristela, então, de que maneiras você enxerga que o Empresário Sombra pode impactar positivamente a nossa comunidade, né? E a sociedade como um todo? E qual o maior benefício, né, do empresário para alunos de ensino médio, até aproveitando um pouquinho dessa tua bagagem gigantesca com o ensino, né? Olha só, Daniel, eu vejo como extremamente importante vocês jovens estarem inseridos e conhecerem. O Daniel fez uma introdução fantástica com o objetivo do Sombra, que é conhecer o que de fato acontece na prática, no dia a dia, e eu vejo como uma grande oportunidade
para o jovem, vou pegar alguns cursos, vou para a questão das velas, ou que seja isso da inovação no cartão que protegia a clonagem. Quando eu vou lá para trabalhar com um empresário durante um dia, que eu vou observando esse empresário e ao mesmo tempo eu vou vendo a rotina dele. Isso permite com que a gente tenha ideia dos aspectos positivos, mas também das dificuldades que existem. Então, Daniel, assim, estar ali próximo do empresário permite que algumas coisas que não são mencionadas nos bancos de escolares ou mesmo no ensino superior, que eles sejam observados. Que é o aspecto de gestão, na verdade são todos os pilares que a minha empresa aborda, recursos humanos, a questão do marketing, os aspectos administrativos, os custos, enfim, que esses aspectos todos sejam vivenciados com o empresário. Já para o empresário, é bem importante em perceber e desmistificar a ideia de que os jovens não querem ou não estão engajados, pelo contrário, os jovens querem. E eu acho que cabe a nós, empresários, darmos esta abertura e essa possibilidade de contato e de aproximação com os jovens. A gente tem muito isso na Caminho e hoje a gente tem lideranças mesmo de coordenação, né? O teu coordenador, por exemplo, é um ex-aluno nosso. Então, quando tu te aproxima do jovem, é possível perceber a capacidade que eles possuem e até dar desafios para que eles possam executar. Então, a atividade do empresário sombra é benéfica para a comunidade, porque tu já vai proporcionando com que o jovem decida o que ele quer, embasado na prática. E eu diria que, inclusive, na medida do possível, ele poderia ser mais do que um dia somente. Para quem realmente for lá observar o empresário e sentir, eu gostei disso, gente, é muito legal, quero aprender mais. Talvez ele pudesse ser ampliado para quem se identificou com isso, porque ele é uma mega oportunidade para o estudante e para o empresário também. Então, e para a sociedade, consequentemente, nós acabaríamos tendo jovens mais conscientes das suas profissões. E pensando até no meio acadêmico, nós não teríamos tantos cursos trocando no decorrer. Eu iniciei tal curso, não era bem isso que eu queria, eu troco de curso durante a graduação. Então, essa aproximação da realidade do dia a dia facilita demais. Ajuda bastante, né? E nós temos, se criou, né, na verdade, um sentimento de que os jovens hoje não querem mais nada com nada, enfim. Isso não é verdade. Não é verdade. Claro que existe uma parcela, e existe uma parcela em todas as gerações, né, onde isso é verdade, mas isso não é verdade, não é o que a gente vê nesses programas, né? O pessoal tá com muita vontade, tá com muita sede, assim, de aprender, de querer conhecer, de se desenvolver. Sem dúvida, Daniel. E talvez nós todos tenhamos um papel importantíssimo em mostrar para o empresariado o quanto é importante essa aproximação do jovem e principalmente essa possibilidade de, eu diria que de desafiar. Olha só, tem essa dificuldade, né? Soluções de problemas do cotidiano fazem com que surjam coisas fantásticas. Então, falta essa aproximação, porque daí sim desmistifica. Isso, e a gente tem percebido lá na empresa, a gente tem a Ana agora, que é uma menor aprendiz. Ela começou esse mês aqui com nós. E como é que vai ser, né? Primeira, né? Como é que vai ser, enfim. E ela é muito rápida. Assim, é surpreendentemente o quanto ela consegue resolver coisas que para nós são complexas de forma muito rápida. E é claro que ela é menor aprendiz. Então, coisas que para nós são muito óbvias, assim, ela fica olhando com aquela carinha, tipo, não entendi nada do que vocês estão falando. Mas, por outro lado, pegam muito rápido também. Muito rápido. É muito legal. Júlia, né, tu participou, a gente estava falando antes aqui, né, um pouquinho sobre negócios, né, tu já tá mais saindo do ensino médio para ir para uma faculdade. Como o Empresário Sombra te ajudou a entender um pouquinho melhor o mundo dos negócios? Isso te ajudou? De que forma te ajudou? Como é que isso aconteceu para ti, assim? Como é que foi? Bom, quando eu participei do Empresário Sombra, eu já estava com dúvidas sobre que área eu gostaria de seguir.
sempre tive muito foco assim, em comunicação, em trabalho de equipe. Até quando eu entrei, fiz parte da equipe de robótica Tecnoway, da Caminho Rede de Ensino. E quando eu entrei, eu comentei que uma das minhas dificuldades era o trabalho em equipe. Mas aí, com o projeto Mini Empresa, também com o Empresário Sombra, com as vivências de sala de aula mesmo, eu comecei a perceber que, na verdade, nós precisamos identificar os pontos positivos de cada um para que a gente consiga distribuir as funções das melhores maneiras. Então, ali no Empresário Sombra, eu pude identificar melhor essa minha... não meu jeito, mas essa minha identificação com a área de gestão de empreendimentos. Lembro que nós comentamos também sobre engenharia de produção. Continuo pesquisando sobre a área, que tem um foco diferente de apenas uma administração, né? Tem a parte mais lógica da engenharia também, a parte dos cálculos. Mas... sigo ainda procurando nesses últimos meses. Vamos visitar algumas faculdades, assim, daqui uns meses, ali nas feiras das profissões, com a escola, né? E mantenho contato também com outros empresários, com outros gestores. Ali na escola, auxilio a equipe de robótica Tecnoway. Então, nós visitamos diversas empresas e... muitas empresas. E aí, também temos muitos contatos. Então, nas feiras que a gente participa muitas vezes, ou até pedindo auxílio. Nos últimos dias, nós pedimos auxílio ao engenheiro de produção, inclusive, e ele nos explicou algumas metodologias que a gente não utiliza só na parte da criação dos projetos, mas na vida como um todo. Então, hoje, às vezes, eu tô fazendo alguma coisa e eu, meu Deus, o PDCA. E aí, planejo antes de fazer. Olha a linguagem, gente. Olha a linguagem falando em PDCA. Isso é um orgulho. Aí, na estratégia de comunicação, não, tem que usar o copy, taranã, não vamos ser tão agressivos. Então, eu acho que abriu portas, e também na leitura de livros que tu tinha me recomendado, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. 16 Leis de Sucesso, adorei. Bem legal mesmo, recomendo, inclusive. Então, acho que nesse sentido, de trazer uma visão diferente da que eu já tinha e me incentivar também a continuar nesse processo de aprendizado, de contatos. Não vai terminar nunca, né? E Júlia e Laura, assim, ó, nós aprendemos o tempo todo. Nós não somos hoje, nem nós mais experientes, te incluindo, né? Mas nós não somos hoje como nós éramos alguns anos atrás ou alguns meses atrás, porque o aprendizado é constante. E esta ideia, essa cultura do aprendizado a todo momento e com as diferentes realidades, e o podcast de hoje é muito feliz, né, na escolha de um impacto entre as gerações, porque os mais experientes passaram por algumas dificuldades que eles já superaram e vão poder contribuir. E da mesma forma, e por isso a importância, eu destaco muito dessa aproximação, porque o jovem traz ideias inovadoras que são muito bem-vindas e que, por vezes, quem tem uma caminhada um pouquinho maior e que sempre fez da mesma forma, tem um pouco de receio. De, será que eu vou usar? E aí, vir com a segurança que vocês já trazem nessas coisas novas nos ajuda muito também. Então, olha como é bacana ouvir e o orgulho de ouvir falar, né? Num PDCA. Então, muito bom. O engenheiro aqui, né? Cheio de orgulho, né? A gente às vezes não consegue colocar nas empresas. PDCA. Nós criamos também a parte de missão, visão e valores da equipe. Então, pensando no trabalho estratégico ali, de todo mundo estar inspirado, incentivado para alcançar um objetivo comum, né? Muito legal. Bem bacana. E Laura, então tu participou recentemente, fazem o quê? Uma semana? Duas semanas, eu acho? Umas 2 semanas. Foi o programa, né? E aí, conta pra nós um pouquinho, tu que tá com a experiência na cabeça agora, assim, conta pra nós um pouquinho como é que foi a experiência. Olha, foi muito incrível. Eu acompanhei uma dona de empresa, né, uma empresária da Neomote, que é uma empresa de elevadores com alta tecnologia, e foi muito bom. Porque igual eu tava falando com a Júcia, o nome dela era Josemara, né? A gente tá acostumado a chegar na loja, comprar o produto e usufruir dele. Mas quando a gente está por trás dos bastidores do que aquela empresa faz, a gente percebe que uma equipe ela é subdividida em muitas outras equipes e que todas precisam estar alinhadas para que o nosso intuito final, né, de dar certo aquilo que a gente quer, o nosso objetivo de venda, ele seja eficiente. Então foi muito legal, porque eu cheguei, ela me mostrou toda a empresa, ela me mostrou como era o funcionamento. É uma empresa de 27 anos, então tem uma vivência muito grande, né? Teve ali uma vivência de ano após ano
dobrando o número de funcionários, de demanda, então foi muito legal a experiência que ela me transmitiu. E essa questão que a gente falou de a gente repassar de geração em geração, né? Assim como eu aprendi muito com ela, com toda a experiência que ela carrega desses 27 anos de dona de uma empresa junto com o esposo dela, ela também achou muito interessante quando eu contei da minha experiência como presidente de uma empresa, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala, às vezes as pessoas ficam meio, uau, como assim? Alunos do 2º ano criaram uma empresa do zero em 3 encontros. Então as pessoas ficam meio chocadas assim, como assim? Como que vocês conseguiram fazer um produto do zero, né? Porque querendo ou não demanda muita parte. E sendo presidente, assim, também foi uma experiência muito incrível poder presidir a empresa, porque querendo ou não, a gente teve que ter a cabeça boa, né, de dividir as equipes em todos os membros e saber que, né, às vezes ia ter que chegar para um amigo, para um colega e dizer, olha, tem que focar mais aqui, porque se a produção não der certo, o marketing não consegue fazer o vídeo. Então, toda essa questão que a gente analisa que uma empresa, para dar certo, a comunicação tem que manter nela, né, porque a gente percebe que todos os setores têm que estar bem alinhados para que a empresa funcione. Então, foi realmente muito legal a experiência de poder compartilhar o conhecimento, assim, que eu tenho aprendido, né, cada vez mais, e ter aprendido um pouquinho mais também com ela, presidindo uma empresa também. Foi bem, bem show. Esse aspecto que a Laura traz, se me permitem, eu acho extremamente relevante, que é a conexão e a relação que precisa existir entre os diferentes setores dentro de uma empresa. E aí já se trabalha a questão da equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Eu acho que o marketing não consegue divulgar se a produção não estiver adequada. Então, essa conexão é extremamente importante. Ter ideia de uma planilha de custos, qual é a margem de contribuição que eu posso ter, ou que eu devo ter e que eu não posso abrir mão, e o porquê, são conceitos que agora eu vou falar enquanto escola, então enquanto caminho a gente consegue perceber a diferença de postura e de amadurecimento de quem participa do programa Mini Empresa e de quem não participa. A visão de mundo muda, a visão, inclusive da sociedade e do empresariado, muda, porque a gente só consegue entender realmente como é a prática de cada um dos setores quando a gente começa a aplicar. E quando a gente percebe que, puxa, mas é o meu colega que está me dizendo, ele quer o meu bem. Eu conheço os meus colegas, nós nos damos bem, então se está me dizendo isso é porque realmente eu preciso mudar. E é diferente a forma como é visto pelo vínculo afetivo que já existe pelos anos de convivência, do que se fosse já lá numa empresa que talvez pudesse impactar de uma forma diferente ou não aceitar como uma contribuição. É um exercício excelente. E prepara, e o Sombra acontece posterior à vivência da mini empresa. Então, ir lá já com esse conteúdo prévio já trabalhado, muda muito a absorção e inclusive a oportunidade entre as diferentes gerações, que é o que a gente vai tá abordando aqui. Então, e posteriormente, ali no Empresário Sombra, a gente consegue identificar coisas que nós fizemos na mini empresa. Sei se foi contigo assim, mas coisas que nós fizemos, meu Deus, eu podia ter feito diferente. Olha como isso aqui funciona. Oportunidade de melhoria. Exatamente. Então, tu tem a experiência, consegue estar ali exercendo o teu cargo, né? E depois identifica, nossa, poderia ter feito isso de uma outra maneira nas próximas experiências, vou fazer dessa forma, então. Isso é muito legal, né? Porque nesse mundo, né, especialmente no mundo empresarial, a gente tem que estar em constante evolução. Né? A gente aprendeu um negócio esse ano, o ano que vem ele talvez não valha mais, porque mudou, sei lá, uma lei, mudou o mercado, veio uma tecnologia nova, aconteceu uma pandemia, né? Já passamos, ninguém imaginava, mas passamos uma já. Sim. Talvez tenhamos outras, não sabemos, né? Então, o mercado, tudo muda muito rápido. Né? E nesse meio empresarial a gente precisa estar sempre se desenvolvendo. Então, isso é muito importante, eu vejo isso como muito importante, porque eu vejo que as pessoas, por vezes, né, acham, eu vou fazer uma faculdade e deu de estudar, né, acabou o meu estudo. Não é assim, não é mais assim que funciona, talvez uma vez já tenha sido, não é mais assim que funciona.
Então, hoje o estudo é constante, né? Inclusive, a gente, enquanto empresário, se desenvolve a todo momento. Sim. E a gente olha para trás, às vezes, 1 mês, 2 para trás, e tem as mesmas percepções. Nossa, poderia ter feito isso tão diferente. Como que eu não vi que isso era tão mais simples do que o que eu fiz, da forma como eu resolvi, né? Tinha jeito muito fácil. Mas precisa estar com a mente aberta, né, Daniel? Para que, precisa estar com a mente aberta. Para que a gente perceba e, de fato, leve em consideração as contribuições de quem está mais aberto para as inovações. E vocês jovens trazem isso de uma forma muito, muito bacana. E cabe a nós, empresários, ouvirmos. Né? E aí, por vezes, até, ok, vamos experimentar, a gente pode fazer um laboratório, vamos fazer um piloto em tal momento, com tal situação, e aí para a prática. E vai trazendo respostas para ambos os lados, né? E esse é um movimento que eu acho muito legal, né? Da gente fazer laboratórios. Porque, por vezes, né, existe, às vezes, um conflito de gerações. Ou o empresário não quer mudar. Não quer de jeito nenhum. É que é difícil. E o jovem quer inovar a qualquer custo. Né? Tem que existir um meio termo. E a gente já foi jovem, tá? A gente fica tranquilo. A gente era assim também. Né? A gente não nasceu. Eu há mais tempo. Assim, né? A gente não nasceu com o perfil que a gente tem hoje. A gente era jovem, né? Há um tempo atrás. Então tem que existir. Eu gosto muito dessa ideia de fazer laboratórios, né? Da gente nunca dizer, isso não vai dar certo, isso não funciona, tá? Vamos pegar uma parte pequena que não prejudique a operação se der errado e vamos validar. Funcionou? Bom, agora vamos fazer no resto, então, né? Então vamos levar esse tipo de iniciativa para o restante da organização. Para que a gente possa... E o Sombra é isso, né? Ele é um laboratório. Exatamente. Para que os jovens e os empresários possam ter um pouquinho do outro mundo, né? Mergulhar um pouquinho no outro mundo. É igual a Júlia falou, porque quando a gente vai pro Sombra, a gente percebe de coisas assim, nossa, se tivesse feito isso, teria ficado melhor. Mas até mesmo durante o programa do Mini Empresa, porque são vários encontros, né? E querendo ou não, a gente tem uma meta a ser batida todos os encontros. E às vezes a gente para assim e pensa, meu Deus, não vou dar conta de fazer isso nesse encontro. Mas aí a gente percebe que tem toda uma equipe por trás. E às vezes a gente vai estar no 5º encontro e o que era para ter dado certo no 5º, a gente percebe que não vai mais funcionar para nossa empresa e para o nosso produto. E vai ter que ter uma mudança radical ali, vai ter que ser rápida, sabe? A gente vai ter que sentar em equipe. Poxa, não tá dando certo a demanda da produção. Então vamos sentar rapidinho aqui e vamos pensar o que a gente pode mudar. E tem que ser mudado rápido, tem que ter feito essa mudança e a gente percebe que caminha, sabe? Porque querendo ou não, nos primeiros encontros e todo o programa do Mini Empresa é tudo novo, né? Nós, como estudantes do 2º ano, a gente ainda não tem toda a vivência necessária para fazer uma empresa bombar de primeira. Então, a gente vai de processos, até por conta dos advisors, que ajudam muito a gente, por eles já terem essa formação, né, na questão financeira, ou até de RH, produção, então eles são um auxílio para nós ali, mas a gente percebe como a gente tem que, assim, ter uma cabeça, tem que ter um amadurecimento rápido ali também, tem que ser, né, bem ponderado na hora de falar, saber o momento certo, de tomar atitudes ou não, dar uma seguradinha. Então é um programa, tanto o programa do Mini Empresa em si, quanto o Sombra, que a gente leva muito aprendizado em questão de, sabe, realmente saber se portar com a dificuldade, com o problema ali e saber lidar com ela rapidamente para fazer funcionar. Porque a gente não pode ficar estagnado naquilo. Deu errado, não vai mais funcionar. Não, se deu errado, a gente procura melhorar e vamos pro próximo encontro dando certo, né? Superação das dificuldades que podem surgindo, né? Isso aí. E muitas vezes é a primeira oportunidade que alguns têm de ser funcionário de uma empresa, lógico, ali pelos 3 encontros, mas em ter uma outra responsabilidade, além da escola, por exemplo. Então eu percebi, assim, a gente comentava muito, meu Deus, mas tem que vir todos os dias sim, a gente tem que, né, tem que participar. Aí acontecia problema com o fornecedor, mas como que a empresa não me entregou? Mas calma, a empresa tem um motivo para não entregar. No final, o problema com o fornecedor até auxiliou no desenvolvimento do produto. Então tem que ir considerando também o que cada um acha, que nem tu comentou, e trocando experiências e entendendo também que as pessoas estão num ambiente que não estavam acostumados antes e que precisa ser adaptado, né? Sabe que eu fico encantada ouvindo vocês porque são conceitos empresariais que vocês já conseguiram absorver. Estabelecimento de metas, independente de qual segmento, não importa, agora falando em
em SIC, né, Câmara de Indústria, Comércio e Serviço, não importa se no segmento da indústria, do comércio ou do serviço, estabelecimento de metas, a Júlia mencionou diretrizes estratégicas, todos estes conceitos, eles são aplicados em qualquer empresa. E vocês já absorvendo estes conceitos agora, não há sombra de dúvidas que vocês já estarão muito mais preparadas para o mercado de trabalho em qualquer sentido. Escolhendo inicialmente fazer parte de uma empresa para buscar ainda mais experiência e depois seguir com as de vocês, e não significa ok, eu quero empreender. Empreender não significa necessariamente ter uma empresa, mas ter esse espírito empreendedor e fazer a diferença e trazer inovações dentro de uma instituição, né? Assim como existe uma correlação entre os setores, também existe uma carreira dentro de uma empresa, e a empresa precisa de todas as pessoas. E aí, com essas diferentes características. Um outro aspecto que me chama a atenção é essa questão da pressão do tempo e da ideia de superarmos dificuldades. Imprevistos, nós vamos passar o tempo todo na vida pessoal e também na vida profissional. Então, viver isso com uma orientação facilita muito mais, para que nós tenhamos estrutura emocional e enfrentamento das dificuldades com foco na solução. Talvez a sociedade como um todo esteja focando demais no problema e pouco na solução. Quando a gente experimenta isso e observa as conquistas, deu certo! Isso faz com que na vida também se passe a ter essa postura de focar no resultado, de focar no positivo, né? Então, fantástico esses conceitos que vocês trazem. E isso é muito importante, né? Porque o nosso cérebro, ele vai sendo moldado pelas experiências, né? A gente evoluiu dos primatas e em algumas coisas nem tanto assim, né? Então, o nosso cérebro aprende com estímulos positivos ou negativos, né? Então, quando a gente tem um problema sério, a gente resolve, e a minha empresa propicia muito problema sério, que precisa ser resolvido, se a gente resolve eles, né? E vai para esse lado do protagonismo, a gente já encaminhou muito melhor do que a grande maioria, né, das pessoas a nossa vida. De uma forma independente do que for fazer, né, da profissão que escolher, da carreira que for seguir, porque a atitude já é a atitude certa. Sem dúvida. E olha que bacana. Anualmente em média, em torno de 700 jovens que estão passando por este aprendizado da mini empresa, e todos têm a possibilidade daí de ter um dia como sombra de um empresário. Vamos pensar que isso é anualmente. Olha só quantos jovens têm a oportunidade de sair com uma visão diferente do meio empresarial. Então, parabéns a SIC Jovem por esta visão de proporcionar para essa galerinha toda de segunda série do ensino médio, segundo ano do ensino médio, essa ideia do empreender, do ir adiante, né? Muito bom. Isso é bem importante, e esse é um número que até a gente discutia, porque ao mesmo tempo que muita gente poderia, e na minha visão, eu acho que pouca gente participa, né? Verdade, do sombra. Porque... Mas vamos olhar para a solução e para o positivo, né? E o fato das pessoas participarem, as pessoas que participam, elas ficam diferentes, porque uma coisa é uma mini empresa, o Sombra, ele dá todo um contexto diferente, porque na mini empresa, no teu ambiente, com os teus colegas, tudo bem que tem mercado, que tem outras empresas, mas o Sombra é diferente, porque tu vai num outro lugar, completamente fora da tua zona de conforto, conhecer pessoas que tu nunca viu na vida, e é feito a SIC Jovem agenda, né, tal lugar, tal horário, e a gente vai lá, né? A gente faz essa ponte, mas assim, vai muito da atitude do jovem tá lá, querer aprender, né? Ter essa atitude de querer aprender, de querer ouvir. E isso, para mim, já credencia muito pro futuro. Sim. Independente do que for fazer, porque
quando um empresário, se for para contratar, quando o empresário olhar, participou nossa, fez mini empresa, participou do Sombra. Perfeito. Essa pessoa tem uma proatividade muito acima da média, entendeu? Coloquem isso nos currículos de coloquem. Sugiro que coloquem. Empresa, fiz né? o Sombra. E Sombra, enfim, isso coloca num patamar diferente, né? E independente da carreira que for seguir. Agora eu tô curioso para saber que carreira que vocês estão pretendendo seguir. A Júlia eu sei um pouquinho, não sei se mudou, né? Mas eu queria ouvir de vocês, gente. O que vocês estão pensando? Se mudou, se não mudou, como é que... Se a visão de vocês mudou, como ela mudou, como o Sombra impactou. Contando que acabou de vir de uma faculdade. Pois é. Tava visitando. De visitando. A minha ideia não mudou muito. Sigo pensando nessa questão de empreendedorismo, de liderança. Eu me encontro muito nessa área. Já tive algumas experiências, assim, até no trabalho mesmo. Mas o que eu mais gosto de fazer é realmente estar ali acompanhando, estabelecendo as metas, orientando as equipes. E agora eu tô nessa questão de decidir qual curso, porque já tá chegando o vestibular, tem que se inscrever, hoje abriu o da URGS. Então, tá ficando difícil a coisa, a pressão tá aumentando, mas tentar manter a cabeça no lugar, pensar racionalmente no que eu vou escolher, e se talvez eu mudar de ideia, aquela coisa do conhecimento ele não vai ser jogado fora. Eu vou aproveitar de alguma maneira e focar nas soluções. Então vamos lá. Primeiro a gente escolhe o curso, depois vê, eu vou ter que me mudar. Então então como vai ser? Vamos aos poucos. Muito bom. Muito bom. Eu sempre, desde pequena, gostei muito da parte da educação. Sempre quis muito ser prof, e até então eu não tirei isso ainda da minha mente, no entanto, é a carreira que eu pretendo seguir. A área eu ainda tô pensando, né, mas eu ainda tenho um tempinho, porque como eu estudo ali no IF, no Instituto Federal, ali são 4 anos de média por conta de ter o técnico junto, né, então ainda tem 2 anos pra fazer essa decisão, e é igual a Júlia falou. Não é uma decisão que às vezes tem que ser tomada sob pressão, né? Porque querendo ou não, é algo que tu tá querendo fazer pro resto da vida, né? Não que necessariamente vá seguir pro resto da vida, mas a gente quer que sim, né? Que a gente se encontre na profissão que a gente escolher. Mas eu sempre gostei muito da questão de ensinar. Então, eu já tive ideia de ser prof dos pequenininhos, por gostar muito das crianças, da pedagogia, a questão depois de ser prof de matemática, de fazer licenciatura, mas no momento eu ainda tô indo atrás da área certa, esperando, né, a direção certa de qual área seguir, mas a questão da educação me chama muita atenção por conta que eu sempre gostei muito de me comunicar e de realmente ensinar as pessoas, sabe? É algo que eu tenho paixão mesmo por fazer, então é a área que eu pretendo seguir aí. Eu vou te dizer, eu esqueci de falar na apresentação que eu sou psicóloga. Quando a gente faz, Laura, mas que a gente ama, faz a diferença, a probabilidade de dar certo é muito maior. É verdade. E eu passei por essa experiência, porque eu queria muito ser prof, assim como menciona. E eu recebi alguns estímulos de, ok, vai, porque já vem como técnico, já tem uma profissão na mão, saindo do ensino médio, e outros não incentivando. Não, mas prof não vai ter muito sucesso, não vai estar bom. Não vai estar bem. Quando a gente ama o que faz, nós podemos fazer o que nós quisermos e crescer quanto nós quisermos. Então, isso é essencial. Não perder a nossa essência também é muito importante. E isso serve em todos os sentidos, né? Preservar a individualidade, o jeito de vocês, as preferências. Isso garante um sucesso tremendo. É muito importante, até porque vão ter muitos problemas, muitos percalços, muitas barreiras no caminho. Mas que todas as profissões têm, né, Daniel? Todas, independente da que se escolher. E aí, quando a gente ama o que faz, quando a gente tá com vontade realmente de fazer aquilo, quando a gente acorda feliz, a gente resolve todos os problemas. Não tem problema grande demais. A gente consegue levar com uma maior leveza, né? Saber que, tem o problema, mas que a gente tem capacidade para resolver. E até eu ia falar, porque a Júlia também teve a experiência de ser presidente, né? E querendo ou não, toda a demanda da minha empresa, ela tem um foco, mas ela cai, né, no presidente. E os meus advisors, eles sempre falavam assim, olha, tem que organizar essa coisa. E tu sabe que se não der certo, quem vai levar bronca vai ser o presidente ali. Então, querendo ou não, a gente já tem... a gente já tem a ideia
de que tem muitas coisas que vão depender da nossa equipe, mas vai ter muitas coisas que vai depender de nós, vai depender da nossa decisão. Porque a equipe às vezes vai dizer, é melhor fazer isso, mas quem vai ter que dar o ponto para ela vai ser a gente. Olha, eu sei que tal pessoa gosta disso, mas para a empresa andar, ou seja, não só a empresa, né, mas para qualquer profissão que a gente escolher andar, vão ter que ter decisões importantes da nossa parte, onde a gente vai ter que parar a pensar. Eu quero A ou B? Não, B é melhor, então a gente vai para esse caminho. Então E medir as consequências de cada um dos caminhos, né? Exatamente. E Laura, que bacana esse teu gancho com a questão da liderança. Por quê? Porque independente da profissão ou do cargo dentro de uma empresa, o espírito de liderança ele vai ser necessário. Um posicionamento com relação à decisão, nós temos que fazer diariamente. A gente decide se levantar a cama, se não levanta, a gente decide se... que roupa veste, então, se toma café, não toma. A capacidade de poder de decisões, ela tem que ser uma rotina. E nós temos que medir as consequências, porque vem a cobrança para o presidente da minha empresa. E aí nós temos que estar dispostos a arcar com as consequências das nossas decisões. E a liderança tem muito isso. A liderança tem isso de ter que responder, né, pelas nossas atitudes e, por vezes, pelas atitudes dos demais. E aí vem outro aspecto extremamente importante que tem a ver com o podcast de hoje demais, que é isso do impacto entre as gerações, que cada vez mais vem consequências com relação às nossas decisões, né? Parece que tudo que o mundo virou imediatista e quer respostas muito rápidas e com consequências e cobranças, né? Por outro lado, uma geração um pouquinho mais experiente cobrava a questão do comprometimento e de arcar com o compromisso daquilo que realmente assumiu. Então, esses aspectos de liderança, eles são extremamente importantes de serem aprendidos e talvez vai facilitar a vocês, quando estiverem em contato com outras gerações de uma caminhada um pouquinho maior, entender o porquê por vezes vem alguma resistência. Eu passei por isso, então eu vou me colocar no local, na posição desse empresário, e eu vou talvez levar a informação de uma forma diferente para abordar e mostrar, olha, é possível, vamos experimentar, ou não, nós já temos, vamos fazer um piloto antes, vamos de cada vez mais vocês serem propositivos, levando o problema e as diferentes possibilidades de soluções com as consequências que viriam com cada uma das decisões. E isso vai deixar vocês muito à frente de qualquer outro profissional. Então, não deixem de fazer isso. E é muito legal essa questão do problema e das soluções, porque pra gente começar o programa da minha empresa, o primeiro passo é encontrar um problema e começar a encontrar a solução. O primeiro encontro foi assim: pensem em um problema do cotidiano de vocês e com que produto vocês resolveriam ele. E daí é ali que a gente começa a ter toda a questão de achar o nosso produto. E a questão da liderança também, porque quando a gente vai dividir os setores da minha empresa, não é uma pessoa que chega assim, tu vai ser o diretor de finanças e tu vai ser o diretor de marketing. Não. Pelo menos no nosso caso, né, na minha linha. É assim mesmo, o programa prevê dessa forma. A gente, cada um dos advisors foi falando pontos fortes e a gente foi anotando, tipo assim, área de finanças. Aí foi falar, gosto de números, daí a gente assinalando que sim, que não. Aí a gente somou e a gente viu qual dessas áreas a gente tinha mais um direcionamento de gostar. Porque, querendo ou não, o programa da minha empresa, ele já nos prepara para o nosso futuro, né? Então a gente vai ver. Eu participei do programa do Minha Empresa como ali diretor de marketing. Eu gostei muito do que eu fiz. Eu gostava da questão da publicidade, de falar com o público, da comunicação, né? Ter essa eloquência com as pessoas. Então, olha, gostei muito. Tive essa experiência numa empresa pequena nossa, com os meus colegas. Então, agora, daqui pra frente, vou fazer um sombra com uma pessoa do marketing que eu posso ter escolhido. Então, é legal a gente, desde a liderança ali, já escolher pontos em que a gente gosta e que a gente é forte, sabe? É muito legal essa parte também. Que bacana. Isso... tendo depois, né, claro, se desenvolvendo, escolhendo um caminho que potencialize esses pontos, uma formação que potencialize esses pontos fortes de vocês, vai acelerar muito o processo.
né? As pessoas, elas por vezes se frustram nas suas carreiras, enfim, ficam estagnadas porque elas se esquecem de olhar para dentro e de entender quem elas são. E focar no que elas têm de bom, porque todo mundo tem pontos negativos, todo mundo tem coisas ruins, e as pessoas ficam por vezes tentando, e é claro que a gente tem que tentar corrigir essas coisas, mas as pessoas focam tanto no que elas têm de negativo e esquecem de potencializar o que é bom. Porque todos têm muitas coisas positivas. Todos têm. E nós temos aqui que bem isso, que começar a enaltecer e a destacar muito mais os nossos aspectos positivos. E as oportunidades que a gente tem de melhoria, elas podem também contribuir demais se nós levarmos a sério isso e vermos como, olha, resolvendo isso, as minhas qualidades, elas se sobressaem mais ainda. Então, é isso, é olhar com maturidade para essas oportunidades de melhoria ou o foco na solução, né, Laura? Porque ali a ancoragem negativa ela é muito mais fácil, né? É muito mais fácil tu ficar olhando ali o problema, ai, porque o fulano não fez isso, porque o fulano não me ajudou, do que tomar uma solução. Do que agir, né, para solucionar a questão. Então, esses dias até nós comentávamos sobre, ali nas equipes, dessa questão de, daqui a pouco, elogiar, fazer um elogio diário. É uma dificuldade que a gente tem hoje em dia, olhar para as nossas capacidades e assumir, não, eu sou boa nisso, eu posso melhorar naquilo, mas não com um aspecto de negativismo, né? Nossa, eu sou um fracasso. Não, na verdade, a gente só precisa identificar os pontos mais fortes e fazer agir. um planinho de ação, Exatamente. né? A Júlia mencionou algo sobre as equipes que vão participar. A Caminho incentiva demais isso da inovação e dessa juventude, enfim, do jovem estar participando disso. Então, eles estarão indo para Recife, né? E para algumas equipes para Florianópolis. Legal. Pense, se o Sombra, com um dia já permite isso, o desafio de tu estar num estado diferente, mas com outros jovens participando de um campeonato e ao mesmo tempo com a questão, né, dos valores sendo trabalhados ali. Então eu quero deixar esse depoimento do quanto nós vivenciamos isso dos jovens, de fato, se desafiando, passando por experiências e tornando eles maduros através da prática. Quando a mudança vem imposta, vem como, não, tem que ser assim, eu não entendo por que é importante que seja assim. Agora, quando eu me dou conta que, olha, eu sou muito boa nisso, e eu acho que tu tá, Júlia? Eu acho que se tu seguir nessa carreira de inovação, de tecnologia, de todo esse aspecto que é uma grande tendência, não há dúvida que tu vai poder, assim como já está optando por qual faculdade é que eu vou me identificar mais, vai poder escolher qual profissão ou onde tu queres trabalhar depois. Então, na Caminho nós temos esse aspecto de valorizar o jovem e de dar oportunidades. E a gente tem vários já em cargos de liderança realmente, por essa oportunidade. Então, se eu puder, vou até olhar para a câmera agora, porque se eu puder deixar uma dica valiosa para os empresários, façam isso, deem oportunidade para os jovens e oportunidades genuínas de crescimento, de experimentação, com um olhar e um ouvido de fato atento, porque aí facilita o nosso entendimento enquanto empresário para estarmos mais abertos para a inovação. E o mundo está muito volátil, a gente precisa sim acompanhar, porque um outro diferencial que vai garantir o sucesso das empresas é a agilidade nas mudanças. Então, tem vezes que a resistência só vai nos atrapalhar. É muito mais fácil nos darmos as mãos e seguirmos juntos, porque as gerações não precisam competir. Elas podem... É ao contrário, né? É ao contrário. Elas são complementares, né? Elas são complementares, porque por vezes a experiência contribui e por vezes esse espírito de inovação ajuda demais. Eu deixo justamente te pedir, Marcela, enquanto educadora, né? Enquanto essa caminhada na educação, como que tu vê que a gente empresários, instituições de ensino, enfim, como que a gente pode potencializar isso nos jovens, né? Propiciar com que eles se experimentem e potencializar isso. Tu respondeu quase assim toda ela, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre.
É aplicando, é abrindo as portas das nossas instituições. E tu citaste que vocês estão com um menor aprendiz. Nós temos vários na caminho, né? Vários menores aprendizes e normalmente eles se superam demais. Eu vou dar um exemplo da Júlia, inclusive, que iniciou e fez um projeto de um crescimento fantástico e agora já está mentorando, ela fazendo parte da equipe, já com CLT e até conduzindo agora, começando a conduzir equipes realmente. Então, é isso, é dar a oportunidade. Nós precisamos, enquanto empresários, permitir portas abertas, porque isso vai ser positivo para ambos os lados, tanto para o empresário quanto para o jovem. E talvez nós teríamos muito mais jovens realizados, inclusive profissionalmente, em função disso. E não só os empresários estarem abertos, como também as próprias famílias, né? Não pressionando os filhos, os parentes, enfim, a seguirem um caminho e sim entendendo que cada profissão tem a sua qualidade, que nós somos interdependentes na sociedade. É muito importante, além dessa parte empresarial. Muito legal. O tema familiar, ele é complexo. Bastante complexo. Mas olha só, eu acho que tivesse até a oportunidade de vivenciar. Nós fizemos na minha empresa uma palestra sobre sucessão familiar e eu fiquei impressionada. Eu juro, Júlia, eu não sabia a quantidade de filhos de empresários e que os empresários nunca falaram. Então, essa questão de geração é uma dificuldade, por isso que eu vou reiterar o parabéns para a SIC Jovem de estar falando sobre isso, porque não é só no meio empresarial, inclusive nas famílias. Lembra que ela levantou e pediu para uma turma inteira? Quase ninguém. 4 alunos somente, os pais tinham falado sobre isso. Então, a dificuldade de comunicação entre as gerações ela é extrema. Lembra disso que ela pediu? 4, gente, falaram sobre a possibilidade de participação. Então, quando vocês levantam este assunto e começam a falar mais e ouvir a capacidade de perceber o quanto os jovens estão prontos e capazes e com vontade. E o quanto é necessário que a gente abra isso, a gente também pode, daqui a pouco, pensar nas famílias. Porque precisam dar o respaldo e falar mais com os seus filhos. Não dá eu tenho que pressupor que ele adivinha o que eu quero. Mas se eu não disser... é por isso que existe toda a questão estratégica dentro de uma empresa. Ela também pode existir dentro de uma família. O que nós queremos, para onde nós queremos ir, né? E se cria uma barreira, né? Porque por vezes o pai ou a mãe, ou se os dois empreendem, a família trabalha tanto e se isso não vira um assunto dentro de casa, não vira a rotina da família, acaba se criando ali uma lacuna, né? Eu vou separar os negócios da família, mas espera aí, se os dois são donos do negócio, como é que tu vai separar os negócios da família? O negócio, ele é da família. E por que não trazer para perto, né? Então, talvez nós tenhamos... E olha só, vem os insights, né? É papel da SIC, nós temos uma grande dificuldade, muitas das empresas são empresas familiares em Caxias. Penso que cada vez mais nós fomentarmos essa aproximação, essa comunicação, nós inclusive conseguiríamos a continuidade das empresas, que sofrem pela questão da sucessão, pela confiança, pelo vínculo, né? Então, olha ali, acho que tem mais um desafio bacana e tem a ver com isso das gerações. Muito bom. Eu estava olhando o nosso tempo aqui, nós já passamos um pouquinho do nosso tempo, né? O papo tá muito bom, então a gente nem vimos passar o tempo. Isso é bom. É bom que vocês têm conteúdo. É isso aí. Eu gostaria de ouvir de vocês considerações finais. O que vocês gostariam de deixar, assim, para quem for ouvir o nosso podcast, uma mensagem final, assim, um recado final para quem for nos escutar depois? Eu diria não porque eu fiz, mas que as pessoas que tiverem a oportunidade de fazer o programa do Mini Empresa, eu diria muito para elas fazer. Porque eu tava falando até com o pessoal da minha van esses dias, que eles estavam me pedindo, como é que funcionou o programa da Mini Empresa? Eu foi assim, assim, assim. E eu disse, e se o ano que vem, né, que eles vão estar no segundo ano, o Kleber, que foi, né, a pessoa que foi falar com nós, for falar, vocês façam. Porque é muito legal. Às vezes a gente pensa assim, mas
3 encontros, ter que ir de noite, ter que ir de tarde. Não, é muito legal. No início, às vezes, a gente pensa assim, mas é uma experiência muito única. Porque encontro após encontro, a gente recebe muito conhecimento e a gente se sente realmente assim, adultos, sabe? Porque por mais que a gente tenha adultos orientando a gente, nós somos os donos da nossa empresa. E se nós não fizermos ela dar certo, ela não vai pra frente. Porque eles podem nos orientar, mas quem põe a mão na massa, né, igual a gente diz, somos nós. Então eu diria muito para fazer e que leve cada pedacinho desse programa junto contigo mesmo, sabe? Porque, querendo ou não, todas as dificuldades, né, e as facilidades, elas moldam quem a gente é. Então eu diria realmente para fazer, porque para mim, pelo menos, foi uma experiência muito incrível que eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da vida. Eu diria isso. Que legal. Que legal. Muito bom. Eu sigo nessa mesma linha de aproveitar as oportunidades, de arriscar, sair da zona de conforto, muito importante, de enxergar de uma forma diferente os desafios, né? Então, como eu posso solucioná-los, tentando melhorar tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. E ali, nessa questão, o mini empresa e o empresário sombra podem auxiliar muito. As Legal. minhas considerações finais são de incentivo a vocês e a todos os jovens de cada vez mais ousarem, irem sim para desbravar esse mundo e torná-lo melhor. A gente percebe que tem muita necessidade de inovação, mas também tem muita necessidade de resgate de valores. E jovens como vocês, que estão dispostas a crescerem, mas que também estão preocupadas consigo em ser melhor ou em se realizar e fazer coisas que gostem, e ao mesmo tempo em aprender a trabalhar em equipe, porque as coisas podem ser mais leves. O Daniel dizia, a gente faz alguma coisa que gosta, né, acaba ficando mais leve. Então, me parece que um resgate deste equilíbrio entre os desafios do mercado, as realizações pessoais e a aproximação entre as gerações. Então, esse é o meu recado principal, é de que nós podemos todos conviver de uma forma muito harmônica, desde que a gente comece a andar um pouco mais de mãos dadas e que a gente se desarme um pouco das resistências. Aí de ambos os lados. Perfeito. Excelentes insights, gente. Muito bom. Muito bom. Por isso que nós vamos passar. Eu queria falar para os empresários, né? Especialmente para o pessoal mais resistente. A gente tem, e isso independe da idade, a gente tem empresários muito abertos e empresários muito resistentes, e cada um tem sua história de vida, por vezes a história explica muito disso, né? Do que a pessoa passou. Mas eu queria que os nossos empresários estivessem mais abertos e realmente dessem uma oportunidade, né? Identifiquem valores que combinem com os valores das empresas de vocês, que combinem com os valores de vocês e deem a oportunidade do pessoal fazer a diferença, dessa nova geração vir inovar, propor e realmente fazer a diferença, porque eles fazem a diferença, eles têm muito, muito, muito a contribuir. Então, é só uma questão da gente se desarmar um pouco, como a Maristela falou, e dar as oportunidades, que eu tenho certeza que as nossas empresas vão ser muito, mas muito diferentes. Verdade. Eu queria a gente agradecer vocês três pela disponibilidade, né? Laura, Júlia, Maristela, muito obrigado por estarem aqui. Nós agradecemos pelo convite. Verdade. Fiquei muito grato que vocês aceitaram de prontidão o convite, né? Eu queria convidar também vocês a seguirem a SIC, @SICCaxias, @SICJovem, então sigam-nos nas redes sociais. Acessem o podcast, ele está no Control Mais, tem mais conteúdo, tem artigos. Muito conteúdo. Também quero fazer esse convite aos empresários a acessarem e aos jovens também, porque a gente aprende toda hora, né? Porque tem muita informação e muito material riquíssimo ali, é conteúdo de fato robusto. Muito bom, é conteúdo muito bom, feito por empresários, por gestores, muito bem curado pela SIC, muito bem feito pela SIC. Então sigam-nos nas redes sociais, sigam-nos no Conteúdo Mais, né? E acompanhem as novidades. Muito obrigado. Obrigada. Privilégio estar com vocês. Obrigada, Daniel, por essa tarde tão especial.